O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Caminhar me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale das sombras da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus, nosso Pai misericordioso e bom, diante das sombras que se espalham sobre o nosso planeta, desejamos rogar a sua ajuda, como jamais o fizemos antes. Sabemos que o Senhor é onisciente e sabe tudo o que acontece neste minúsculo grão de areia que chamamos planeta, mas desejamos externar a nossa singela oração. Senhor, muitos dos seus filhos esqueceram que são filhos da luz e se obstinam em disseminar trevas por onde passam. Alguns homens perderam a fé na vida, perderam a fé no Senhor e se perderam. Outros pensam que a terra está à beira do caos e que o Senhor, que acende as estrelas e faz girar os astros, abandonou a humanidade terrestre. Compadeça-se, Senhor, das nossas misérias morais e abençoe-nos. Releve a nossa ignorância, tolere a nossa ingratidão e perdoe a nossa falta de fé. Esquecidos de que em essência somos luz, Senhor, permitimos que as sombras nos cubram a visão e nos infelicitem. Há tanta falta de luz no mundo, Senhor. Enquanto o amor se esgueira tímido, a violência se mostra em plena luz do dia, sem disfarce. Até parece, Senhor, que muitos dos seus filhos enlouqueceram, acreditando-se senhores da terra e dos seus irmãos em humanidade. Há homens que esqueceram os verdadeiros valores do espírito e penhoram seu patrimônio moral em troca de alguns trocados, como se o dinheiro fosse a única coisa que importa. Alguns até agem como se o dinheiro fosse seu único e poderoso Deus. Sabemos, Senhor, que o homem é o único ser capaz de reconhecer a sua soberania, mas às vezes dá a impressão de que os animais são mais dóceis e executam de maneira mais eficiente as tarefas que lhes cabem na sua obra. Senhor, por tudo isso queremos lhe rogar. Ajude-nos a construir um mundo melhor, de onde a guerra seja banida de vez por toda. Um mundo onde o ser humano seja mais valorizado do que algumas notas de dinheiro. Um mundo onde o ser humano seja mais importante do que um cargo, do que um pedaço de chão, do que outro interesse qualquer. Eis a nossa rogativa, Senhor. Ajude-nos a enxergar um pouco além dos nossos próprios interesses, para construir a paz tão almejada e tão pouco buscada na verdade. Ajude-nos a retirar dos olhos a venda da vaidade, que nos impede de enxergar as nossas deformidades morais e nossa pequenez diante da sua grandeza. Ajude-nos a romper essa concha de egoísmo que nos paralisa as mãos e nos impedem de estender os braços para ajudar nossos irmãos. Ajude-nos a diluir essa máscara de prepotência
para que possamos entender que nada somos sem o seu amor. Ajude-nos, Senhor, a elevar o olhar acima da própria estatura, para vislumbrar o horizonte e caminhar em sua direção. Ajude-nos a abrir mão da autopiedade e lançar o olhar em redor, descobrir nosso próximo e nos aproximar dele. Ensine-nos, Pai, a construir pontes de entendimento, a estreitar laços de amizade, a entender o semelhante e a amar. Que assim seja, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Saudamos a Trindade Divina, Pai, Espírito Santo e Espaço Virgem. Saudamos o Cristo, Filho unigênito do Pai. Saudamos o amor divino, força que cria, mantém e renova todo o universo. Pedimos, Pai, por todos os seus filhos que vivem neste planeta, encarnados e desencarnados. Pedimos pela paz no mundo, entre povos e nações. Pedimos pelos mais necessitados, que o seu amor possa atender às suas necessidades. Pedimos pelas crianças do mundo e, em especial, por aquelas que não têm um lar para morar e uma família para amar e serem amadas. Pedimos por todos que ajudam a Creche Santa Clara e os programas sociais da CFA. Da sabedoria do Evangelho de Torres Pastorino, O Pão da Vida, parte 3, Via Contemplativa. João, capítulo 6, versículos 35 a 46. Falou-lhes Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim, de modo algum terá fome, e o que confia em mim, nunca jamais terá sede. Mas eu vos disse que vós até me vistes, e não confiais. Todo o que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de modo algum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade de quem me enviou. E esta é a vontade de quem me enviou, que todo o que ele me deu, eu não o separe dele, mas o eleve na etapa final. Porque esta é a vontade do que me enviou, que todo o que contempla o Filho e nele confia, tenha a vida imanente, e eu o elevarei na etapa final. Os judeus então murmuravam dele, porque disseram: Eu sou o pão que desci do céu. E perguntavam: Este não é Jesus, o filho de José, cujos pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz isto, desci do céu? Respondeu-lhes Jesus e disse: Não murmureis uns com os outros. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não atrair, e eu o elevarei na etapa final. Está escrito nos profetas: E serão todos instruídos por Deus. Todo o que ouviu do Pai e aprendeu, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, senão aquele que vem de Deus. Esse viu o Pai. O Mestre não se preocupa em absoluto em responder às palavras dos ouvintes.
A exposição, aprofundando cada vez mais o tema, prossegue numa lição que, se não for aproveitada no presente, será no futuro. Neste ponto, a personalidade humana de Jesus desaparece quando o Cristo cósmico começa a falar através de Jesus. O tom da aula assume maior profundidade. As verdades tornam-se incisivas e o discurso passa a ser feito na primeira pessoa. Eu sou o pão da vida, a substância divina, que existe em todas as coisas, mas que, encontrando um intérprete à altura, podia manifestar-se através dele, exteriorizando-se e revelando-se às personalidades múltiplas ali presentes. O eco de sua voz sublime deveria ressoar em todos, porque o Cristo cósmico é o mesmo, é um só, que em todos habita com sua plenitude. Diz o Cristo: eu sou o pão da vida, isto é, o sustento da vida, a substância da vida. E acrescenta: quem vem a mim, quem se liga a mim, jamais voltará a ter fome, porque estará saciado para sempre. E todo aquele que confia em mim jamais terá sede. Realmente, uma vez encontrada a pérola de grande valor, ou descoberto o tesouro enterrado, nunca mais a criatura buscará ansiosamente os prazeres, a glória, a comodidade e tantas outras vaidades que só satisfazem aos sentidos e às personalidades, mas são todos transitórios e perecíveis. Aparece a seguir uma frase que permanece interromper a sequência da lição. Diz o Cristo: mas eu vos disse que até me vistes, e não confiais em mim. Ou seja, até mesmo tendo tido rápidos encontros, percepções da grande presença, não obstante, ainda não confiam, mesmo depois de alguns mergulhos na consciência cósmica. Assim mesmo, ainda temem diante das contingências humanas, falta de confiança no Cristo que em nós habita. Depois, amplia mais a visão, explicando por que temos todos que unir-nos ao Cristo. Pertencemos a Ele. E diz, esclarecendo a origem dessa posse, para que não pairem dúvidas. Todo o que o Pai me dá, vem a mim. Eis a razão. O Pai nos doou ao Cristo, ou melhor, o Pai tornou-se o Filho, e ambos são um só, e tudo quanto o Pai tem pertence ao Cristo. Com efeito, sendo o Cristo a própria substância mais íntima de todas as coisas, possui tudo o que existe, já que as formas externas apenas revestem a substância íntima. E então, tudo o que existe irá fatalmente a ele no final da evolução. E todos os que a ele forem, buscando no âmo dos seus corações, impulsionados pelo Pai, esses jamais serão rejeitados pelo Cristo. Todos os que o procuram serão por ele acolhidos carinhosamente. Todos os que por qualquer meio nele confiarem com ardor e se lançarem no mergulho interno, serão atendidos, sem exceção. A ninguém o Cristo rejeitará. Ninguém ficará decepcionado, desde que se voltem para ele. A questão é usar a técnica correta e os meios certos. E isso porque o Cristo desceu do céu, ou seja, baixou suas vibrações do estado de luz incriada, não para realizar a sua vontade, mas para obedecer à vontade do Verbo Criador, do Pai.
Mas qual será a vontade do Pai? O Cristo a revela claramente. A vontade de quem me enviou é que eu não separe dele nenhum daqueles que me foram dados, mas, ao contrário, novamente os eleve à mesma vibração primitiva na etapa final da evolução. Esse, então, o sentido geral da evolução, de que está encarregado Cristo, descer até a matéria e de dentro dela fazer evoluir, até chegar ao reino de Deus, que é a perfeição primitiva da fonte de onde emergiu. E essa subida evolutiva de cada mônada tem justamente esse objetivo, até que todos, sem exceção, cheguemos ao estado de homem perfeito, à medida da evolução plena do Cristo. E a criatura que tiver conquistado esse grau evolutivo supremo será elevada ao plano espiritual da vibração da luz, na etapa final do ciclo de sua evolução. Então, concluímos, temos que a vontade do Pai é que todos, sem exceção, cheguem à fase de contemplação mística, tendendo para a união completa. Novamente, em vez de dizer galileus, João diz judeus, e com razão. Sabemos que Galileia significa o jardim fechado, em que vivem aqueles que já estão na individualidade, ao passo que judeus são os adoradores de Deus, seres já religiosos, mas que ainda não compreendem o mergulho interno. E toda a devoção deles é externa. Realmente, observamos que a objeção apresentada prende-se à personalidade. Não podem eles entender o Cristo, pois até o próprio Deus, o Absoluto, afirmam ser uma pessoa. Confundem o Cristo com a personalidade exterior de Jesus que eles estão vendo. E perguntam como pode ter essa personalidade descido do céu, se eles lhe conhecem o pai e a mãe. Total falta de compreensão, absoluta a ausência de entendimento da verdade, tão claramente ensinada. O Cristo não gasta seu tempo em explicar. Eles não estavam maduros para a lição e o demonstraram cabalmente logo após a segunda parte da aula, que foi ainda mais profunda que a primeira. Sempre alguns haveriam de aproveitar, e aquela oportunidade não seria perdida. Limita-se, então, nosso único mestre a recomendar: não murmureis entre vós. E prossegue no mesmo tom, ainda mais ampliando o ensino sobre a via contemplativa. Só pode vir a mim, ao Cristo interno, quem for atraído pelo Pai. E a conclusão é a mesma. Eu o elevarei na etapa final. Realmente, se o primeiro passo tem que ser dado pelo livre-arbítrio da criatura, esta, todavia, só o dará quando for atraída pela vontade de encontrar a felicidade. E quem desperta na criatura a sede incontrolável de felicidade, inata em todas as criaturas, é precisamente o Pai. Por isso, vemos que no início da evolução, sentindo-se atraída, a criatura corre atrás de tudo o que lhe cai sob os sentidos, enganada de objetivo, crente de que a felicidade que a atrai e a arrasta são as riquezas materiais, são os prazeres físicos, são as sensações exóticas, são as emoções violentas. É a glória dos aplausos, é a cultura que incha de orgulho
e até é a religião ritual que a eleva pela autoridade aos olhos das multidões e dos reis. E após errar séculos e séculos em busca dessas ilusões, sente em cada uma delas o travo amargor da decepção, do vazio, da solidão, até que um dia, depois de lições práticas e de experiências de dor, percebe que a atração não vem de nada que esteja fora dela, é de dentro. Deus instrui a todos, mostrando o caminho certo, por meio das experiências bem-sucedidas ou fracassadas, até que descubramos por nós mesmos que todos os caminhos que não levam ao Cristo são falsos, e que o único caminho da verdade e da vida é o Cristo, e só por ele chegaremos ao Pai. No final desta primeira parte da aula, vem um esclarecimento indispensável para esta via contemplativa. Não imaginemos que havemos de ver o Pai com os olhos da matéria, nem mesmo com os do astral ou do mental. Ninguém viu o Pai. Invisível como pessoa, como figura, porque é a força mental. Poderíamos compará-la à nossa inteligência, que, apesar de pequenina, não pode ser vista nem ouvida diretamente, mas apenas percebida pela própria inteligência em si mesma, através de seus efeitos. Por isso Cristo usa aqui o verbo ver e não contemplar. Daí a conclusão dada. Só aquele que vem de Deus vê o Pai, ou seja, o único plano da criatura que pode ver o Pai é o que provém dele. É a centelha divina que veio de perto de Deus, porque é um reflexo dele e que constitui exatamente o nosso eu profundo, o Cristo interno. Só esse pode ver o Pai, pode contemplá-lo no encontro místico, quando mergulha na luz incriada. Só o Cristo interno pode unificar-se ao Pai, mergulhando no Espírito Santo. Neste trecho do Evangelho, o Cristo nos ensina que Ele é o pão da vida, a substância divina que existe em todos os seres e todas as coisas da criação. Mesmo nós tendo percebido a presença do Cristo dentro de nós, ainda não confiamos nele. Talvez por ser algo novo que ainda não tínhamos experimentado na existência atual. Não percebemos esse encontro e nos deixamos levar pelas contingências humanas. O Cristo está conosco e nos acompanhará de perto até que encontremos a nossa origem divina. E quando tivermos conquistado esse grau evolutivo, seremos elevados ao plano espiritual da vibração de luz, na etapa final do ciclo de evolução. Por fim, podemos entender que a vontade de Deus é que todos, sem exceção, evoluam até chegarem ao reino divino, tendendo para a união completa com Deus. Senhor, faz de nós um instrumento da sua paz. Onde houver ódio, faz com que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar que ser consolado.
compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna.